Ainda na cadeia, a Justiça nega habeas corpus para os suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção na administração pública de Florianópolis. E hoje à tarde foi definido o novo presidente da Câmara de Vereadores da capital. Combate ao crime, polícia prende quadrilha especializada em extorsão através de sequestro. Empresários de outros estados eram atraídos com falsas ofertas de cargas de contêineres com preços bem abaixo do mercado. Quando as vítimas chegavam a Santa Catarina, elas eram levadas para uma casa alugada, na cidade de Navegantes. O local era usado como cativeiro. No topo das exportações, aproximadamente 78% da carne suína consumida no exterior é de Santa Catarina. Volta das atividades acaba neste fim de semana o Defeso do Camarão. A partir de sábado à meia-noite, os pescadores começam a colocar os equipamentos na lagoa. E a expectativa para este ano é de uma boa safra. E no futebol, um fim de semana decisivo para os catarinenses no Campeonato Brasileiro. Na Série A, situação bastante complicada para o Lanterna Criciúma, que enfrenta o Grêmio no Heriberto Wilson. Já pela Série B, o Joinville faz uma decisão antecipada do título. E a briga não é nada fácil. O adversário é o líder da competição. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Operação Ave de Rapina. A Prefeitura de Florianópolis suspendeu todos os pagamentos dos contratos investigados pela Polícia Federal. E a Câmara de Vereadores da capital empossou hoje seu novo presidente interino, que estará no cargo por 2 semanas. Estão suspensos os pagamentos de 23 contratos licitatórios mantidos pela Prefeitura. Alvos de investigação, os documentos deverão ser analisados também pela Procuradoria do município. Assim que tivermos informações que nos possam subsidiar a possibilidade de estar suspendendo os contratos, vamos fazê-lo imediatamente. Nesta quarta-feira, a apreensão. Na capital, 14 pessoas foram detidas, entre elas o vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco. Hoje, a Justiça negou habeas corpus aos envolvidos. Já o até então presidente da Câmara de Vereadores, César Belloni Faria, foi chamado para prestar esclarecimentos. A suspeita é que, na Casa Legislativa, com a compra de votos, leis eram aprovadas para beneficiar empresários. O esquema envolvendo órgãos públicos como a Fundação Franklin Cascais e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis prendeu ainda o presidente e os gerentes das instituições. 30 milhões de reais em recursos públicos teriam sido desviados em propinas e serviços não prestados à sociedade. Aqui na Câmara de Vereadores, após a renúncia do presidente, assumiu em seu lugar o segundo vice. Com a ausência do primeiro vice-presidente, que está ocupando a Secretaria Municipal de Assistência Social, assumiu o vereador Jerônimo Alves Ferreira. Ele terá 15 dias para convocar eleições para os 2 cargos que estão em aberto e devem estar à frente da Câmara até dezembro. Na semana que vem, no entanto, haverá a eleição da mesa diretora para o próximo biênio, que já estava agendada, segundo o regimento interno da Casa. Nós queremos colaborar com a Polícia Federal, dando todas as informações necessárias para que, uma vez consumada a culpa, que os culpados realmente venham pagar pelos seus erros. Fraude em licitações é outro crime descoberto pela Polícia Federal. Em setembro, o ex-chefe da Guarda Municipal e um agente de trânsito foram flagrados no Rio Grande do Sul com R$100 mil em espécie e um aditivo de R$600 mil no contrato que mantém 122 radares de trânsito na capital. A empresa prestadora do serviço tem sede em Porto Alegre. Irregularidades como favorecimento e superfaturamento também teriam sido encontradas na realização da Fena Ostra, nos desfiles das escolas de samba e nas festividades de carnaval no tradicional bairro Santo Antônio de Lisboa. 5 pessoas foram presas ontem por policiais civis de Balneário Camboriú. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em sequestros. Os atendimentos na circunscrição regional de trânsito. A prisão de 3 homens e 2 mulheres aconteceu em Pissarras. A operação, deflagrada pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, é resultado de pelo menos 2 meses de trabalho dos policiais civis.
De acordo com o delegado que presidiu a investigação, os criminosos anunciavam através da internet vendas de cargas de contêineres com pequenas avarias, com um preço muito abaixo do mercado. A partir daí, eles entravam em contato com empresários de todas as regiões do Brasil e marcavam um encontro para negociar a mercadoria. Quando as vítimas chegavam a Santa Catarina, elas eram levadas para uma casa alugada, na cidade de Navegantes. O local era usado como cativeiro. Lá, os criminosos faziam ameaças e começavam a extorsão. Até, posteriormente, fazia os contatos com o setor responsável pelo financeiro da empresa ou com sócios, que orientava a fazer o depósito sob a alegação de que a mercadoria era de boa qualidade. Caso não ocorresse desta forma, então eles anunciavam para a pessoa que estava no outro lado da linha que se tratava de um sequestro e também, obviamente, acabava cedendo e efetuando o depósito do valor correspondente. Os suspeitos já têm passagens pela polícia. Alguns deles já foram até condenados, com penas que ultrapassam os 200 anos de prisão. A polícia também apreendeu R$22 mil, documentos falsos, celulares e computadores utilizados na aplicação do golpe. Os investigadores ainda não conseguiram apontar quantas vítimas a quadrilha fez nos últimos meses. Em setembro, o empresário de Barueri caiu no golpe e pagou mais de R$200 mil aos sequestradores. Desde 98 eles ostentam condenações. Em 2001, essa quadrilha atuava muito fortemente aqui no estado, foi desmantelada por um trabalho da DEIC. Foram todos condenados, uma vez que acabaram praticando latrocínio, mataram uma dessas vítimas que era mantida em cativeiro e, posteriormente, acabaram tendo alguns benefícios do Poder Judiciário, voltaram à sociedade e se tornaram foragidas. E, obviamente, desde então, vivendo na clandestinidade, praticando novamente a mesma modalidade criminosa, uma vez que eles têm know-how nessa prática deletiva. Pelo menos outras 5 pessoas podem estar envolvidas no esquema, mas a Justiça não autorizou a expedição dos mandados de prisão. Os suspeitos detidos foram encaminhados para os presídios de Itajaí. E hoje pela manhã a Polícia Federal apreendeu 10 quilos de droga que estavam sendo despachados para São Paulo. A mala com cobertores e tabletes que podem ser de haxixe foi despachada por um homem de 20 anos natural de Campinas, em São Paulo. A droga, que pesava cerca de 10 quilos, tinha como destino a capital paulista. 4 bexigas contendo algum tipo de gás exalavam um cheiro forte de gasolina que chamou a atenção dos funcionários do check-in. A Infraero e a Polícia Federal foram acionadas. A suspeita é que poderia ser um dispositivo para camuflar o conteúdo da mala ou até mesmo para intoxicar quem violasse o material. A Polícia Federal está periciando toda a apreensão e o homem foi detido na sede da PF em Florianópolis para prestar esclarecimentos. E embebida em gasolina, uma coisa inédita, nós nunca tínhamos visto algo semelhante, até porque, ao que tudo indica, perde a eficácia, né? Que foi justamente o que fez com que a droga acabasse sendo descoberta. E a seguir termina neste fim de semana o Defeso do Camarão. No sul do estado, a expectativa dos pescadores para esta temporada é positiva. E ainda exportações de carne suína registram aumento no mês de outubro. Boa parte da produção foi para abastecer o mercado da Rússia. Acaba neste final de semana o Defeso do Camarão. E em Laguna, no sul do estado, cerca de 2.500 pescadores aguardam para voltar a capturar o crustáceo. O Defeso do Camarão foi criado para garantir que o crustáceo consiga se desenvolver, já que pescadores vinham sentindo a cada ano a diminuição da quantidade no complexo lagunar. Durante 4 meses, fica proibida a captura do camarão em toda a região. E cerca de 2.500 pescadores recebem o seguro defeso de um salário mínimo por profissional. Por enquanto, os barcos seguem parados, mas a partir de sábado à meia-noite, os pescadores começam a colocar os equipamentos na lagoa. E a expectativa para este ano é de uma boa safra. E agora, primeiro do ano, né? Natal, tudo. Aí agora a gente vem para comprar as coisas para dar para os filhos, para as visitas que vem aí. O presidente da colônia de pescadores faz um alerta para que os profissionais controlem a ansiedade, já que o prazo precisa ser rigorosamente cumprido.
O pescador, às vezes, ele vai no dia 15. E esse no dia 15 dele, ele pode ser surpreendido. Eu digo mais uma vez, ele pode ser surpreendido e levar prejuízo com uma horinha ou um dia a mais que ele deixa de esperar para botar sua rede. A safra do ano passado foi considerada boa e muito dos resultados deste ano dependem do respeito ao defeso. Mas pela experiência de uma vida dedicada à pesca, o presidente da colônia de pescadores acredita que este ano o clima pode ter contribuído para uma boa temporada de camarão. Pela previsão que está tendo, ela vai ser uma safra longa. Então, quer dizer que sendo uma safra longa e todo dia dando o seu pouco, no fim se torna muito. O fim de semana vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões. No Planalto Norte, nas áreas próximas ao mar, pode haver chuva fraca em função da circulação marítima. Temperatura amena ao amanhecer. A mínima fica em 5 graus na Serra e a máxima em 28 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 22 graus. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, a máxima chega aos 26. E no Oeste, mínima de 13 e máxima de 24 graus. E agora uma ótima notícia para a economia do estado. As exportações da carne suína catarinense tiveram um aumento de aproximadamente 6% no mês de outubro. Somente no mês de outubro, o Brasil exportou mais de 23 mil toneladas de carne suína para a Rússia. Os catarinenses contribuíram com a maior parte, 18 mil toneladas. Em segundo e terceiro lugar ficaram os estados do Rio Grande do Sul e Paraná. De janeiro a outubro, o volume embarcado para o mercado russo aumentou 31%, totalizando 682 milhões de dólares. E onde a Rússia, então, voltou a importar mais, ou importar suínos, que antes estava baseado só na avicultura, só no frango, o próprio Japão. Então a carne suína que estava com dificuldade de exportação, não é que ela tenha crescido tanto com relação a outros anos. Ela não cresceu tanto, mas reabriu os mercados. E reabriu num momento muito especial, que é um momento equilibrado de produção. Então, sempre o mercado reaberto nessa fase, nessa faixa de quantidade ou de volume de carnes, é um mercado estável. Isso é importante. Por outro lado, com a redução nas importações do produto e o aumento na venda para o mercado externo, os preços do produto vendido para outros países apresentou elevação. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em relação a 2013, neste ano a receita aumentou 15%. Já em outubro, o preço médio da carne suína teve uma variação positiva de 42%. E esse é um bom momento para o Brasil negociar preços com esses mercados. Que dá a condição de você começar a médio prazo a negociar com outros mercados, tendo a oportunidade de dizer, nós exportamos também para os Estados Unidos. Então é muito importante, é uma porta de elite aberta para o nosso mercado. O status sanitário catarinense também contribuiu para Santa Catarina ser destaque nacional nas exportações. Nesta semana, uma agroindústria de Chapecó enviou uma remessa de 25 toneladas de carne suína para os Estados Unidos. Esse é o resultado de 2 anos de negociação. Fazemos os primeiros embarques, os volumes ainda não tão extraordinários, mas é o começo de um relacionamento, a construção de uma credibilidade que até o momento, graças às boas práticas do produtor e da indústria, ganharam essa possibilidade. E nesse cenário positivo, a Rússia continua sendo a maior consumidora de carne suína brasileira, com 60% do total. Hong Kong aparece na segunda colocação com 14% e, em seguida, a Venezuela com 5,8%. E a seguir tem o futebol, rodada decisiva para os times catarinenses. O Criciúma, que só pode pensar em vitória, pega o Grêmio no Heriberto Wilson. E pela Série B, o Avaí precisa vencer fora de casa para voltar ao G4. E o Jack faz uma decisão antecipada com a Ponte Preta na Arena Joinville. Decisivo para os catarinenses no Campeonato Brasileiro. Pela Série A, a situação mais complicada é a do Criciúma.
O Tigre tem apenas 30 pontos e só pode pensar em vitória para se manter na elite do futebol brasileiro. Amanhã, às 7h30 da noite, a equipe enfrenta o Grêmio no estádio Heriberto Wilson. Parada difícil, já que a equipe gaúcha precisa vencer para se manter no bloco da Libertadores. Com exceção de Zé Carlos, que rescindiu o contrato com o clube, o técnico Toninho Cecílio vai poder contar com os principais jogadores para o primeiro dos 5 jogos decisivos do Criciúma. No domingo, também às 7h30 da noite, a Chapecoense, 16ª colocada com 36 pontos, recebe o Vitória na Arena Condá. Um jogo entre 2 times que lutam para se manter na Série A. A diretoria da Chape está fazendo promoção de ingressos para garantir o apoio de um grande número de torcedores nesta reta final. Nós temos o Nenê, nós temos o Timbó e nós temos o Zezinho. Os 3 já jogaram, né? Então qualquer um dos 3, se o Camilo persistir, provavelmente, infelizmente, quando é uma dor assim, como panturrilha, é muito perigoso. Então pode ser que não vai qualquer um desses 3, né? Os 3 já foram razoavelmente bem e também não foram bem. Então, quer dizer, nós vamos ver amanhã, o que tiver numa situação melhor pode jogar. No mesmo horário, domingo, o Figueirense, 13º classificado com 39 pontos, joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Alvinegro vai ter 6 desfalques para a partida no estádio Independência, em Belo Horizonte. O técnico Argel treinou a equipe com 3 atacantes e vai poder contar com o retorno do meia Felipe. Primeiramente a marcação, acho que eles são muito ofensivos, é uma equipe ofensiva, eles atacam muito bem, é um contra-ataque muito rápido. Eu creio que se nós estiver posicionado direitinho, souber fazer uma marcação forte e sólida em cima deles, eu acho que, e aproveitando as oportunidades que nós tivemos lá, acho que se tiver uma a gente vai ter que matar. Então acho que o poder de marcação e concentração lá dentro vai ser importante para a gente buscar uma vitória lá. Muita expectativa também na Série B. O Joinville joga de cabeça, precisando vencer para voltar ao G4. E o Joinville faz uma final antecipada com a Ponte Preta. O jogo na Arena Joinville é amanhã, às 4h20 da tarde e com expectativa de estádio lotado. O JEC é vice-líder da Série B com 66 pontos, um a menos que a líder Ponte Preta. Se vencer, o Joinville tem todas as chances de ser campeão da Série B. Claro, vai precisar confirmar vitórias nos próximos jogos. Mas todos esperam para esse jogo especificamente uma partida bastante equilibrada, já que estarão frente a frente a melhor defesa do campeonato, o Coelho Catarinense, e o melhor ataque, a Macaca Campineira. As 2 melhores equipes da competição, as 2 equipes que já conquistaram acesso. Então a gente está preparado, né? A gente sabe das dificuldades que vai encontrar no sábado, mas a gente joga em casa, diante do nosso torcedor, né? A gente vai tentar imprimir o ritmo que a gente sempre fez dentro da arena. Espero que a gente saia vitorioso. E logo mais, às 9h50, o Avaí, hoje o 5º colocado da segundona do Brasileirão, com 53 pontos, enfrenta o América Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte. Jogo de tudo ou nada para o Leão, mais uma vez, né? Se vencer, a equipe da ressacada pode voltar ao G4. O técnico Geninho tem todo o elenco à disposição e diz que o time está mais descansado e também descontraído, até porque os salários estão em dia, ou seja, não há razões para o time não conseguir o tão desejado retorno à Série A do Brasileirão. Você sente um grupo mais solto, um grupo mais alegre, um grupo com uma movimentação maior. Claro, esse grupo descansou. Tudo é teoria, no futebol tudo é teoria, porque a prática só acontece quando o jogo acaba se desenvolvendo. Mas na teoria, o Avaí chega melhor preparado, chega mais descansado. A arte no corpo, tatuadores de todo o Brasil e até de países vizinhos estão reunidos em Joinville. A maioria das pessoas que passeiam por esses corredores tem algo em comum na pele, a tatuagem. Algumas delas têm mais de uma. Leia começou aos 18 anos e hoje escolheu uma nova tatuagem. Umas 14, 15, por aí. Felipe também começou a se tatuar cedo. Ele já perdeu as contas de quantas tem pelo corpo, mas lembra das que foram mais doloridas. Cara, a ponta da cabeça, a ponta do dedo, é bem complicado, assim, as extremidades, entende? É bem complicadão, assim, cara. A ideia é fazer virar uma só, entendeu?
da ponta da testa até a ponta do dedão, fazer um painelzão, um painel só. Segundo este tatuador profissional, hoje a faixa etária de pessoas que procuram um estúdio ficou maior. A gente tatua, né, nossa faixa etária é de 18 até 80 anos. Né? Então hoje em dia a tatuagem não tem idade. Né? O mercado praticamente milionário, assim, vamos dizer. Né? Hoje em dia nós temos revistas especializadas em tatuagens, reality shows. São temas como esses e a tecnologia do mercado de tatuagens que vão ser discutidas nesse fim de semana em Joinville. A convenção, realizada pelo segundo ano consecutivo, vai ter seminários, palestras e simpósios. A Convenção de Tatuagem de Joinville já é considerada o maior evento do setor no sul do Brasil. Este ano, 150 tatuadores trouxeram parte do estúdio. Opção não falta. O difícil por aqui é encontrar alguém que tem apenas uma tatuagem. Mas encontramos o estudante César. Pelo menos até a hora da entrevista. Vim aqui dar uma olhada como é que tá a exposição e quem sabe tá fazendo mais algumas aí. Pode sair daqui com mais de uma? Espero que sim. E a seguir, obras no sul do estado devem bloquear o trânsito na BR-101 em Tubarão. E ainda plano de compensação ambiental é acordado entre o Ministério Público e uma empresa de Itajaí. Atenção motoristas que pretendem trafegar na BR-101 domingo. A rodovia ficará totalmente interrompida na região de Tubarão. A demolição é necessária para que possa ser dado início à construção da nova ponte sobre o Rio Tubarão. O trabalho de retirada da antiga estrutura iniciou há cerca de um mês, mas no domingo a parte que dá sustentação terá que ser implodida. Já está sendo demolido o vão central, em cima do rio, que não pode cair no rio. Esse material está sendo demolido com rompedor, está caindo em cima de uma balsa, lá embaixo, e leva para... A próxima etapa é detonar os apoios, os pilares da parte em terra do lado sul. Por volta de 10 horas da manhã de domingo, a BR-101 terá o trânsito totalmente bloqueado no trecho. O horário e a data foram pensados para causar o menor transtorno possível aos motoristas. Mas para aqueles que não quiserem esperar a liberação da pista, será possível desviar por dentro do município de Tubarão. O objetivo é concluir os trabalhos em 20 minutos. Além de ser uma interrupção curta, foi pensada também para fazer num domingo de manhã, até foi atrasado um pouco o início dela em virtude de um vestibular que vai ocorrer aqui na região. Então a gente está, a princípio, também depende do clima. A obra da ponte sobre o Rio Tubarão é de fundamental importância para o trecho da rodovia. A estrutura fica a poucos metros do túnel do Morro do Formigão. A construção da nova ponte será iniciada assim que a estrutura da Ponte Velha for totalmente retirada do local. E depois de quase 2 anos de briga na justiça, uma construtora de Itajaí entrou em consenso com o Ministério Público. O acordo é inédito na região. A ação civil pública movida pelo MP desde 2012 contra o empreendimento Brava Beach na Praia Brava, em Itajaí, finalmente chegou ao fim. O processo questionava a finalização da obra, devido a divergências relacionadas à preservação ambiental e à incorporação de ruas ao empreendimento. Nesta semana, o acordo entre a construtora, Ministério Público, Fátima e Prefeitura de Itajaí foi homologado. A grande novidade é o resultado. Em vez de aplicação de multa, os empresários vão ter que investir no meio ambiente. O primeiro passo é a doação ao município de um terreno de 28 mil metros quadrados, na região norte da praia. O local vai se transformar nos próximos anos em um parque natural. Além disso, a construtora vai transformar a área atrás do condomínio em uma reserva particular do patrimônio natural. Em relação à questão ambiental, a gente tem a RPPN, que vai ser implantada. Dentro da RPPN terão trilhas, terá um mirante, terá um centro de estudo ambiental, terá um parque linear, que nesse parque linear existirão atividades com academias, abertas ao público, banheiros. Tem toda uma logística para atrair a comunidade. Ao longo dos últimos anos, a Praia Brava foi cenário de diversos embates entre ambientalistas e representantes de construtoras. Entretanto, esta é a primeira vez
que um acordo firmado entre o Ministério Público e empresários resulta em um plano de compensação ambiental desse porte. A reserva, que será lançada dentro do empreendimento, ficará aberta ao público e a manutenção dos equipamentos será de responsabilidade da construtora. A expectativa é que em 2 anos o local esteja pronto para receber os visitantes. É um instrumento interessante o TAC, né, porque ele é uma composição de interesse entre as partes. Sem dúvida é um mecanismo que tem uma celeridade muito interessante, uma segurança judicial também inegável e que trouxe benefício tanto para o meio ambiente, para a comunidade da Praia Brava, para o empreendedor, para a sociedade como um todo, né? E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até segunda. Bom final de semana e até segunda-feira.